Turma, hoje, nossa aula de matemática, a gente vai começar estudando um assunto novo, tá? A gente vai começar estudando fração. O que é uma fração? Eu posso explicar para vocês que fração é o inteiro que foi dividido. É um inteiro, por exemplo, que eu posso dividir em várias partes. A tia vai mostrar uns exemplos e vocês vão acompanhar bem, digamos assim, bem atentos para que vocês possam aprender o conteúdo, o assunto estudado, para que vocês possam fazer atividades no caderno. Então, turma, vamos ver o que é fração no concreto. Vamos ver o que é fração, a gente vem nos exemplos bem de perto para que eu possa entender. Então, hoje na nossa aula, vocês vão aprender. O assunto é fração, como a tia já falou, mas dentro do assunto fração, a gente vai aprender a leitura de fração, a ler uma fração, a representar uma fração e principalmente conhecer as partes de uma fração. Então vamos imaginar. Vamos imaginar que a tia comprou um bolo. Esse é o bolo, tá? Um exemplo. A tia comprou um bolo. Eu peguei esse bolo e cortei ele em 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. Então, o inteiro é igual a 4. Ele todinho tem 4 fatias. Aí vamos pensar, a tia Lani comprou um bolo, comeu um pedaço desse bolo. Então, qual é a fração que vai representar o inteiro que eu dividi? Ou seja, fração é isso. É o inteiro que foi dividido. Então, essa divisão a tia fez em 4 partes. Então, o todo, ele fica embaixo, que é o número 4. Então, quantos pedaços a tia comeu? 1. Então, a tia pega e coloca o número 1 aqui. Como que a tia vai ler essa fração? 1/4. Porque de 4 pedaços, a tia Lani comeu 1. Então, isso é fração. É quando você tem um todo, um inteiro, e divide ele em partes diferentes. E aí você vai ter o quê? Uma fração, certo? Então, a tia poderia fazer outro exemplo. Deixa eu te dividir aqui. Agora, esse exemplo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Ó. Então, o inteiro tem 8. Vamos dizer que a tia vai comer 2. Então, eu pinto 2 partes. É como se eu tivesse tirado, tá? Agora, eu vou representar essa fração. Como é que ela vai ficar? 2/8. Por que 8, tia? Porque é o total, é o todo, é o inteiro. E o 2 indica o quê? A parte que eu tirei, a parte que eu comi do bolo. E aí, essa fração fica como? 2/8. 2/8. Então, aqui, turminha, o que vocês acabaram de ver? Que a tia tinha um inteiro e dividiu em partes. Às vezes, esse inteiro, a parte colorida, que é a parte pintada, é a parte que foi retirada. A gente chama essa parte retirada de numerador. Aí eu coloco bem aqui. Retirada. Então, o numerador é a parte que eu tirei, é a parte que foi comida, é a parte que foi pintada da fração, do inteiro. E o que está embaixo, a gente chama ele de denominador. O denominador indica o todo, indica o inteiro, certo? Então, quando você vai representar uma fração, você tem essas duas partes. Ó, as partes de uma fração, qual é? O numerador, que é o que está em cima, e o denominador, que é o que está embaixo. Então, nesse número aqui, 1/4, nessa fração, quem é o numerador? É o número 1. E ele indica o quê? A parte tirada, a parte que foi retirada. Então, é a parte que está pintada. E o 4 aqui indica o quê? O denominador, que é o todo, o inteiro. Nesse, como a tia falou, a leitura de fração aqui em cima,
gente lê sempre no número normal. O número que está em cima é 1, 2, 2. Então a gente lê 3, 4, 5, 6. Mas os números que estão embaixo, a gente lê na forma ordinal. A gente vai ler terço, quarto, quinto, sexto. Quando a gente tem o número 10, o número 100 e o número 1000, tem exceções. A gente lê décimos, a gente lê centésimos e quando tem 1000, a gente lê milésimos, certo? Então, a leitura de fração, ela tem essa diferença. Quando o número é menor, eu só coloco 1/4, 2/8. Se fosse aqui 3/10, eu ia ler 3/10. Se fosse o 100, eu ia ler 3/100. E se fosse sobre 1000, eu ia ler 3/1000. Se fosse, por exemplo, 3/12, presta atenção. Eu vou ler 3/12, aí eu falo o número normal e acrescento a palavra avos, certo? Então, avos, eu sempre vou acrescentar em números acima de número 10, acima de 10, tá? Então, essa questão de leitura de fração vocês vão acompanhar melhor na próxima aula, tá bom?